queridos, graça e paz. Hoje o nosso assunto é sobre um tema que gera, além de dúvidas, muitas controvérsias. Como identificar uma seita, principalmente aí de cunho cristão, ou melhor dizendo, pseudo-cristã. Este foi um tema sugerido por um membro do nosso canal e por muitas outras pessoas que sempre me perguntam sobre este assunto que tem se proliferado mundo afora. Quero iniciar este assunto dando uma definição breve e logo após trataremos de alguns princípios que nos ajudarão a identificar se o lugar onde estamos ancorando a nossa comunhão e o nosso aprendizado é ou não uma seita. Quero antes deixar muito claro aqui que não estou aqui para julgar ninguém ou qualquer instituição religiosa, mas para trazer luz de acordo com a palavra de Deus aos que se encontram perdidos na multidão dos vários sofismas e pragmatismos travestidos de verdade absoluta. Vamos lá então? Eu quero começar falando a respeito dos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, os fariseus e os saduceus eram considerados uma seita dentro do judaísmo. Os próprios seguidores de Jesus foram também chamados assim no início da igreja primitiva, de seita dos nazarenos, em Atos capítulo 24, verso 5. Basicamente, a palavra seita deriva-se do latim, cujo termo é secta, que significa sectar e dividir. No grego antigo, esta palavra aparecia como haireses, que significa heresia ou escolha. O apóstolo Pedro, ele usou esta terminologia quando ele admoestou os fiéis a serem vigilantes com relação às sutilezas e sofismas dos falsos ensinos. Ele disse o seguinte: segue comigo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, dos versos de 1 a 2. Queridos, a palavra seita, apesar de filosoficamente complexa, é utilizada para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política que se destaca das demais, tendo como causa primária seus ensinos doutrinários. No cristianismo, contamos com 5 princípios básicos que nos ajudam a distinguir e detectar uma seita. Por isso, preste bastante atenção agora. O primeiro deles é, como o próprio nome já diz, é que as seitas são sectárias. O que eu quero dizer com isto? Elas sempre trazem consigo a ideia de que possuem a verdade absoluta. A maioria das seitas pseudo-cristãs, elas rebatizam seus fiéis por se considerarem o grupo redentor da verdade, ou pessoas que Deus, por meio de alguma revelação, escolheu para pregarem um novo tipo de evangelho. Aliás, as seitas sempre nascem assim. Outro ponto sectário é que, na grande maioria, não existe salvação fora do seu sistema religioso. O segundo princípio a respeito das seitas é que elas geralmente possuem outra fonte de autoridade além da palavra de Deus. E é aqui que mora a sutileza e o perigo, pois na maioria das vezes elas dirão que não possuem outra autoridade além da palavra de Deus. Aliás, as seitas não querem que ninguém saiba que elas são seitas, ainda mais em um mundo onde a informação está nas palmas das mãos. O problema é que no decorrer do discipulado em defesa de seus pontos principais de vista, outras fontes vão sendo acrescentadas para colaborar e alicerçar suas falsas doutrinas, e isto é perceptível no meio delas. Em terceiro lugar, e é muito importante você prestar atenção nesse terceiro princípio, elas sempre diminuem e desmerecem a pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Em casos mais graves, a Trindade geralmente é desfeita. Jesus passa a ser um mero ser criado ou um anjo, deixando de ser coigual e coexistente com Deus.
O Espírito Santo é reduzido a uma força ativa, uma eletricidade, deixando de ser uma pessoa, deixando de ser a terceira pessoa da Trindade. Em quarto lugar, para você ver se é uma seita ou não, o lugar que você está, a salvação geralmente será pelas obras e não pela fé única e exclusiva em Cristo Jesus. E aqui, não só as seitas, mas muitas igrejas colocam fardos pesados sobre seus membros em conformidade com suas conveniências. Por exemplo, se você não vir à igreja aos domingos, se quebrar a corrente das 30 sextas-feiras, se você não dizimar, se você não ofertar, por mais que elas falem e ensinem sobre fé, elas são geralmente muito legalistas e sempre caem no entendimento de que a fé é um ato humano meritório. Em quinto lugar, e este é o nosso último princípio, eu creio que este é um dos mais importantes, quando você pesquisa na internet sobre uma seita, essa seita sempre será tratada como seita pela maioria dos cristãos. E eu creio que esta seja uma das ferramentas que talvez mais ajude uma pessoa leiga. Na internet, teremos muito material apologético denunciando as seitas. As seitas sabem que são seitas e quase nunca conseguem se defender teologicamente. Porém, mesmo com tanto material, muitas têm crescido drasticamente, como bem salientou o apóstolo Pedro. Quando você procurar alguma igreja, pesquise sobre ela, sobre sua história, sobre como ela nasceu, sobre os seus pastores. Se é uma igreja envolvida em escândalos financeiros, escândalos doutrinários e charlatanismo, essas igrejas cheias de misticismo, veja o que líderes sérios e igrejas históricas dizem sobre ela. Elas, irmãos, é batata e não tem como errar. Eu quero concluir com você te dando um outro princípio, uma outra forma ensinada na maioria dos seminários e que pode te ajudar a fixar ainda mais como detectar uma seita, que é o uso das 4 operações aritméticas fundamentais. A primeira delas é a adição. As seitas, elas sempre adicionam algo a mais além da Bíblia. A segunda é subtração. Elas sempre subtraem algo da pessoa de Jesus. A outra é multiplicação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. E a quarta, divisão. Não existe salvação fora do seu sistema religioso. Então, preste bem atenção nisso. Se essa reflexão foi útil para você, compartilha com o máximo de pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda bastante. No mais, que Deus te abençoe ricamente e até o próximo.